Será que depois de um ano aqui com o PS5 ele valeu a pena? Vamos lá pro vídeo e vamos conversar a respeito das minhas impressões sobre esse console aqui. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje eu vou trazer a minha experiência depois de um ano utilizando aqui o PlayStation 5, tá? Então eu já trouxe aqui no canal quais foram as minhas impressões depois de 12 meses utilizando o Xbox Series S e agora é a vez do PS5 passar por essa sabatina também para saber se valeu ou não valeu a pena o investimento feito nesse console da Sony. Bom, vale lembrar que parte do que eu vou falar aqui hoje para vocês tem a ver com o meu gosto pessoal, tá? Então, por exemplo, eu curto os exclusivos da Sony. Se você que tá aí do outro lado não curte, você pode não concordar comigo com relação a alguns pontos que eu vou abordar, tá? Mas é mais ou menos nessa casa aí. De modo geral, eu vou tentar dar um panorama mais amplo a respeito do que eu entendo que esse console conseguiu trazer para mim ou não. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos começar aí pelo preço do console, que oficialmente é na casa dos seus R$ 4.500 aí, aproximadamente. Às vezes um pouquinho para mais, às vezes um pouquinho para menos, às vezes você encontra algumas promoções, como aconteceu no Amazon Prime Day, onde você conseguia comprar aqui uma edição do PS5 já com o jogo Horizon Forbidden West, por volta aí dos seus 4.600 aproximadamente, se não me falha a memória. Inclusive, eu coloquei links disponíveis para a galera comprar, porque é difícil de você encontrar o PS5 hoje atualmente no mercado, assim como é difícil de você encontrar também o Xbox Series X, tá? Os consoles mais potentes da atual geração estão em falta ainda no mercado e não tem previsão ainda para que isso retorne à normalidade. Bom, beleza, e vamos começar exatamente falando do valor dele, tá? Eu, quando comprei esse console, eu paguei exatamente R$ 4.500, peguei numa promoção onde ele já vinha com o jogo do Homem-Aranha Miles Morales, tá? Então eu achei interessante porque na época o console sozinho, sem jogo nenhum, já custava R$ 4.500. Eu achei que veio a calhar trazer um joguinho junto para que a gente começasse aí a usufruir dos gráficos que o PS5 podia entregar naquele momento, tá? E como é que esses gráficos evoluíram de lá para cá? É claro que o console, quando chegou, não chegou trazendo todo o seu potencial. Ainda hoje, na data desse vídeo, ele ainda não está trazendo todo o seu potencial. Nenhum dos consoles da atual geração estão com seu potencial máximo sendo aproveitado pelos jogos da atualidade, tá? A gente vai começar a ver isso a partir desse ano e ano que vem também com os lançamentos. Daqui a pouquinho vai sair o novo God of War e aí eu vou querer ver como é que o gráfico vai estar nesse console. Já posso adiantar que, com relação ao God of War anterior do PS4, rodando aqui no PS5, eu achei que não ficou nada a dever. God of War é um jogo muito bonito, visualmente é muito bem feito, muito bem construído, e mesmo quando você joga ele aqui no PS5, você não percebe tanta diferença assim, mesmo falando de um jogo de geração anterior, tá? E, além do mais, ele é aprimorado para rodar no PS5 também, tendo aí um upzinho em alguns quesitos com relação ao que era originalmente no PS4, tá? Então, realmente já é um jogo muito bonito. E com o novo God of War, eu espero simplesmente mais do que eu encontrei no God of War do PS4 rodando aqui no PS5, obviamente. Na verdade, já tem alguns jogos atualmente que conseguem sim aproveitar um pouquinho melhor o que o PS5 consegue entregar, tá? Por exemplo, como é o novo Horizon Forbidden West, na minha opinião, um dos jogos mais bonitos que eu já vi até o momento nessa geração de console, tá? Então, realmente, eu acho gráficos muito bonitos, eu acho o visual bem bacana, o jogo de luz, tudo eu acho muito bacana, a fluidez com que você consegue jogar, eu curto absolutamente tudo nesse jogo, tá? Tem gente que não gosta da história, acha que o jogo é bobinho e tal, isso aí é critério de cada um. Na minha opinião, é um jogo muito bacana sim, tanto visualmente falando, com relação a como o jogo foi construído, aos gráficos, tudo mais, a texturas e tudo mais, como também com relação à história do próprio jogo, que eu curto bastante, eu gosto bastante desse tipo de jogo de exploração de mundo aberto. Eu acho muito interessante. Então existem sim já jogos que conseguem usufruir aí a capacidade do PS5. Claro que ela ainda não chegou no limite. Você vai ter aí mais algum tempo para frente para que as desenvolvedoras de jogos consigam trazer aí a refinação absoluta em termos de visual
para os consoles da atual geração. Mas eu vou falar aqui para vocês que eu já estava satisfeito com o console, mesmo lá quando eu comprei há um ano atrás. Eu acho que os jogos que já estavam lá disponíveis já eram muito bacanas. Returnal é um jogo que usa bastante aí o potencial gráfico do PS5, claro que não é o máximo possível, mas ele consegue utilizar bastante. Você tem aí o próprio Homem-Aranha, por exemplo, Miles Morales, consegue sim entregar um visual gráfico muito bacana. Você tem aí o Ratchet & Clank atual do PS5, que também é extremamente bonito. Você consegue perceber partículas de poeira flutuando ali pelo cenário quando você está fazendo a exploração do jogo, tá? Então, visualmente é muito bacana sim. E o novo Horizon Forbidden West, como eu falei, só veio lacrar isso aí e trazer um aprimoramento, na minha opinião, em relação a esses dois jogos que eu tô falando aqui para vocês, tá? Mas a cereja do bolo mesmo veio quando saiu finalmente a nova PS Plus, tá? A nova PS Plus trouxe aí uma infinidade de possibilidades para que você possa jogar aqui com o seu PS5. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da nova PS Plus, porque eu já fiz um vídeo dedicado para isso, onde eu explico como é que tá sendo, quantos são os jogos disponíveis lá e tudo mais, como é que funciona, já expliquei tudo isso, tá? Então eu não vou aqui ficar me repetindo. Se você quiser conferir, basta dar uma olhadinha aqui na playlist na descrição, só sobre videogames, que você vai encontrar o vídeo que eu falo sobre a nova PS Plus. Beleza? Mas, de qualquer maneira, a nova PS Plus, como eu falei, trouxe sim um novo ar para o console. Agora você tem acesso a um leque muito grande. Na minha opinião, a nova PS Plus ficou ali, ó, tete a tete com a Game Pass, tá? A Game Pass até então estava reinando absoluta, só quem tinha aí o Xbox conseguia usufruir da Game Pass, e agora o PlayStation também entrou na onda e consegue também usufruir de centenas de jogos. Na verdade, atualmente são mais de 400 jogos, tá? Então é bastante opção, tanto em termos de jogos da atualidade, que já estão lá no catálogo, como também jogos um pouco mais antigos, de PS4, de PS2, de PS1, você vai encontrar tudo lá. Você só não vai encontrar jogos de PS3, porque infelizmente não temos a possibilidade do streaming aqui no Brasil de jogos da Sony. Então, como os jogos de PS3 só vêm através de streaming, a gente perdeu essa possibilidade. De qualquer maneira, alguns jogos são otimizados, mesmo de PS3, são otimizados para PS4. E você também consegue jogar aqui no PS5 esses jogos de PS3 que foram otimizados para o PS4. Lá dentro da PS Plus você encontra alguns títulos que eram de PS3 e foram otimizados para PS4 e estão lá disponíveis para você jogar. Então agora, na minha opinião, ficou tudo muito mais nivelado entre os consoles mais potentes da atual geração, que é o PS5 e o Xbox Series X. Eles já eram muito compatíveis em termos de especificações, você tem praticamente ali as mesmas especificações em um console e em outro, mas o Xbox Series X levava a vantagem de ter a Game Pass. E agora com a PS Plus, isso aí ficou equilibradinho. Não existe mais agora o trunfo que a Microsoft tinha sobre a Sony em termos de assinatura de jogos. Na minha opinião, se você tá com uma grana sobrando aí e tá pensando em investir nos consoles da atual geração, eu acho que o PS5 pode ser sim um excelente candidato para você adquirir, porque, como eu falei, daqui a pouquinho vai começar a chegar os novos jogos aí que vão estar trazendo muito mais, potencialmente falando, em termos de gráfico, do que os jogos que a gente estava vendo até então, tá? Mesmo, por exemplo, quando a gente compara aí com o novo Horizon Forbidden West, que, na minha opinião, é o mais bonito da atual geração pro PS5, tá? E eu acho que daqui pra frente a gente vai começar a ver jogos cada vez mais bonitos, com visual mais caprichado, aproveitando cada vez mais o potencial do PS5 para conseguir gerar os gráficos que a gente tanto espera da atual geração, embora eles já estejam acontecendo em algum nível com alguns jogos, tá? Isso aí não adianta falar, não, ainda não tem jogo que está aproveitando os gráficos de maneira integral dos consoles da atual geração. Realmente, de maneira integral, não tem, mas já conseguem sim estabelecer uma diferença em relação à geração anterior, tá? Se você pegar os gráficos agora, por exemplo, do PS4, dos últimos jogos aí do PS4 e comparar com os jogos agora do PS5, você vai ver que o PS5 tá conseguindo colocar os gráficos do PS4,
já mais de ladinho, tá? Não tá tendo tanto aquele equilíbrio logo no início, assim, que eu adquiri. Que, claro, eu vi a diferença sim, mas não era uma diferença que eu achava ser tão gritante assim, a ponto de fazer você gastar dinheiro para comprar um PS5 naquele momento quando eu havia adquirido, tá? Mas agora eu acho que sim, já vale a pena. Se você tá pensando aí, não sabe se pega um PS4 ou pega um PS5, se não sabe se gasta aí o seu dinheiro com console da atual geração ou não, se você puder e tiver disponível esse dinheiro, eu acho que já vale a pena sim, pelo menos aqui com relação ao PS5. Bom, resumo da ópera, depois de um ano aqui com o PS5, eu tô sim satisfeito com o console e aguardando cada vez mais do que ele vai poder me proporcionar daqui pra frente, tá? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!